Sejam muito bem-vindos ao primeiro Summit Imparare. Nosso principal objetivo é compartilhar conhecimento e experiências para contribuirmos em sua jornada rumo à excelência no seu atendimento. Meu nome é Mariana, eu sou nutricionista, professora dos cursos de graduação da Universidade Paulista, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo e pós-graduada em Nutrição no Esporte. Tenho alguns recados para passar para vocês antes de iniciarmos. Já estão abertas as inscrições para as pós-graduações do Imparare em parceria com a Unip. São vários cursos em diversas áreas para você se especializar. Acesse o site do Imparare para conhecer os cursos. Lembrando que todos os que estiverem assistindo às palestras deste congresso e forem elegíveis, estão concorrendo a uma bolsa 100% em uma das pós-graduações do Imparare, conforme o regulamento. Para você concorrer, deverá printar a tela desta palestra e postar no seu Instagram com a hashtag SummitImparare, marcar 3 amigos e o @ do Instituto Imparare. Aproveito para informar também que entre os dias 7 e 13 de agosto, o Imparare irá conceder descontos de até 40% em todas as pós-graduações para quem efetivar a matrícula neste período. Por isso, se você quer começar a sua especialização ainda este ano, não perca esta excelente oportunidade. Por último, se você se interessa por eletrotermofototerapia, participe do desafio Eletroterapistas no Telegram. Todo domingo à noite ou na segunda-feira, ofereceremos um artigo científico atual para leitura sobre algum recurso da eletrotermofototerapia. Os participantes lerão o artigo e responderão a um desafio. E que tipo de desafio? Apresentarão suas opiniões sobre se aquele estudo trouxe informações relevantes para a prática clínica, se seria possível passar a indicar estes recursos no dia a dia clínico, com quais objetivos e possíveis vantagens aos participantes. Para participar, basta entrar gratuitamente no canal Eletroterapistas no Telegram. Bom, os recados são esses, então agora vamos iniciar. A palestra de hoje vai abordar o assunto suplementos proteicos e o desempenho desportivo. Para iniciarmos, é importante que a gente entenda que os suplementos nutricionais se enquadram dentro de substâncias ergogênicas. E o que são substâncias ergogênicas? São aquelas que promovem uma melhora do desempenho esportista e ou aprimoram a recuperação do organismo após uma sessão de treino ou até mesmo uma sessão de uma prova competitiva. Os suplementos, eles são classificados em diferentes faixas, cada uma com um intuito específico. Os suplementos proteicos, assunto da aula de hoje, eles são utilizados principalmente para melhorar a força da musculatura esquelética e também para auxiliar esse tecido a hipertrofiar. Já os suplementos energéticos são aqueles constituídos principalmente por carboidratos, para dar energia para os praticantes de exercícios físicos e até mesmo para os atletas. Já os suplementos nutricionais do tipo tamponantes servem, como o próprio nome já diz, para neutralizar os ácidos que são produzidos na musculatura esquelética ao longo do exercício físico. Já os suplementos com efeitos estimulantes, como por exemplo a cafeína, auxiliam na melhora do estado de alerta dos indivíduos. E os suplementos constituídos por vitaminas e minerais, como, por exemplo, as vitaminas do complexo B, auxiliam na regulação do metabolismo energético e bioquímico para o fornecimento de energia, já que as vitaminas e os minerais, em sua maioria, participam como cofatores enzimáticos das vias metabólicas. De uma forma geral, os suplementos nutricionais, eles atuam como substrato energético para o exercício físico, regulam os processos metabólicos e bioquímicos para os sistemas de fornecimento de energia e promovem o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos corporais. E aqui eu destaco para vocês justamente essa função
visto que os suplementos proteicos exercem, em sua maioria, essa função na musculatura esquelética. Os suplementos nutricionais foram desenvolvidos, a priori, para atletas, uma vez que esses indivíduos possuem um alto gasto energético total e, muitas vezes, eles não conseguem consumir um volume de comida que supra essas demandas energéticas. Então, nesse sentido, os suplementos, eles surgem para complementar a dieta de atletas. Com o passar do tempo, os suplementos foram extrapolados para outras populações, incluindo os desportistas, que são indivíduos que praticam exercícios físicos com a finalidade de saúde e ou estética, mas que não querem exercer aí uma função e um papel de competição e nem viver do esporte. Pensando, então, nos suplementos proteicos, nós já começamos a conversar um pouquinho que eles auxiliam em funções da musculatura esquelética, então eles auxiliam no desenvolvimento dessa musculatura. E então, para começarmos, vamos falar um pouquinho das funções do músculo esquelético. O músculo esquelético desempenha diversas funções e aqui estão elencadas 4 delas, sendo a possibilidade de exercer movimentos corporais e manutenção da postura. O músculo esquelético também auxilia na regulação da temperatura corporal, pois ao se contrair, ele dissipa calor. Além disso, a musculatura esquelética auxilia na absorção de choques e impactos e serve como alavanca para o esqueleto se movimentar. Tendo em vista essas funções, a gente entende que o desenvolvimento da musculatura esquelética e o fortalecimento dessa musculatura são fatores importantes para que o indivíduo consiga realizar exercícios físicos sem maiores problemas. O ganho do tecido muscular, ele depende de inúmeros fatores, como, por exemplo, o sexo, a idade, a genética, a alimentação e nutrição, o sono e o nível de treinamento e as adaptações do organismo a esses níveis de treinamento. Pensando no foco do treinamento, é importante nós entendermos que ele promove microlesões nas unidades contráteis da fibra muscular, que são os sarcômeros. Os sarcômeros, eles são constituídos dos miofilamentos actina e miosina, e ao realizar uma sessão de treinamento resistido, é fisiológico com que haja essas microlesões. E elas vão ativar o RNA mensageiro para que haja uma síntese proteica. Então, essas microlesões geram uma resposta para que o tecido seja reparado. Então, gera aí um incentivo para a síntese proteica acontecer. E para que ela seja possível, são necessários alguns elementos dietéticos, dentre eles aqui a disponibilidade dos aminoácidos. Nesse sentido, para a hipertrofia acontecer, é necessário que o anabolismo e a síntese proteica estejam sempre acima do catabolismo e da degradação proteica. Então, esse lado aqui da balança deve estar acima deste outro lado. Para que isso aconteça, é necessário com que haja um balanço nitrogenado positivo e uma oferta adequada de nutrientes e, principalmente, da proteína, vão permitir com que isso aconteça. Esse estudo aqui nos sintetiza e nos demonstra o que eu disse nesses 2 slides anteriores. Então, após aqui uma sessão de exercício físico resistido, eu tenho uma resposta para a síntese proteica acontecer. E essa resposta é totalmente dependente das refeições que o indivíduo vai ingerir, contendo, no caso dessa aula, prioritariamente proteínas. E como esse consumo proteico deve ser realizado? Este trabalho nos mostra que, após uma sessão de treinamento, aqui no caso treinamento resistido, a síntese proteica fica elevada por até 48 horas após o treino.
Nesse sentido, é importante com que a gente, então, planeje o consumo proteico de forma adequada ao longo de todo esse período, sendo que a primeira refeição proteica deve acontecer aqui em, no máximo, 3 horas após a sessão do treino, e as demais subsequentes serão também calculadas e padronizadas. E como essas refeições serão calculadas e padronizadas? De acordo com o American College of Sports Medicine, o indivíduo que faz exercício físico, ele precisa consumir de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. E mais importante do que esse montante é que essa proteína total seja dividida de uma maneira equilibrada ao longo de todas as refeições das 24 horas. Nós fracionamos essa proteína numa quantidade que varia entre 0,25 a 0,3 gramas de proteína por quilo de peso na refeição, num total que varia de 5 a 6 refeições por dia. É importante a gente entender que na refeição que precede o sono, nós podemos aumentar um pouquinho essa ingesta proteica, tendo em vista o jejum noturno que irá acontecer. Então, a gente pode ofertar até 0,5 gramas de proteína por quilo de peso nessa refeição pré-sono, e aí a gente trabalha com proteínas de lenta digestão e absorção, como, por exemplo, a caseína, o leite que contém caseína e as carnes, pois assim, esses aminoácidos serão disponibilizados na corrente sanguínea e na musculatura ao longo do período da noite. Tendo em vista essa quantidade de proteína, que provavelmente é alta para a maioria das pessoas, a gente pode lançar mão de alguns suplementos, como, por exemplo, no caso do Whey Protein. O Whey Protein, ele nos auxilia a complementar a quantidade de proteína, principalmente nos lanches intermediários, onde a gente tem uma maior dificuldade de atingir a oferta proteica necessária, diferente das refeições principais, né, das 3 principais refeições. O Whey Protein significa proteína do soro do leite, e ele é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, é uma proteína que possui todos os aminoácidos essenciais. O perfil de aminoácidos do Whey se assimila muito ao perfil de aminoácidos da musculatura esquelética, e por isso esse tipo de suplemento é facilmente absorvido e utilizado pela musculatura. Existem 3 tipos de Whey Protein, sendo o concentrado, o isolado e o hidrolisado. E muito se fala sobre qual eu vou consumir, qual eu vou prescrever para o meu paciente que pratica exercício físico e quer ganhar musculatura esquelética. Então, vamos entender um pouquinho sobre esses suplementos. O whey concentrado, como o próprio nome já diz, ele tem uma grande concentração de proteína dentro do produto, mas pode também ter outros elementos e outros nutrientes, como, por exemplo, o carboidrato. O whey isolado, como o nome diz, isola-se apenas a proteína dentro do produto, excluindo outros macronutrientes, como, por exemplo, o carboidrato. E o whey hidrolisado, ele significa, né, o termo hidrolisado significa que houve uma hidrólise, uma quebra dessas proteínas no produto, facilitando a digestão e absorção. Nesse sentido, o whey isolado e o hidrolisado, eles são mais facilmente digeríveis e absorvíveis, né, pelo intestino, eles são disponibilizados um pouquinho mais rápido quando comparado ao concentrado, mas diferente do que vinha sendo dito, essa diferença na digestão, na velocidade de digestão e absorção, não implica num prejuízo ou numa melhora da resposta à hipertrofia muscular e à síntese proteica. Então, o whey concentrado, ele faz o que ele tem que fazer, mesmo sendo um pouquinho mais lento no processo de digestão e absorção. Nesse sentido, a gente indica, então, o whey isolado, principalmente para pessoas que têm intolerância à lactose, que é o principal carboidrato do leite, e o hidrolisado nós indicamos para indivíduos
que tem alergia à proteína do leite. Se você não tem, se seu paciente não tem nenhuma dessas condições, você pode indicar? Até pode, mas vamos entender um pouquinho o seguinte, ó. Estudos mostram que os wheys concentrados têm um teor proteico de cerca de 80%, porque eles têm outros e podem ter outros elementos e nutrientes. Ao passo que os wheys isolados possuem 90% de proteína. É uma diferença muito pouca no que diz respeito à resposta de síntese proteica. Então, será que justifica o preço? A gente tem que pensar nisso para depois prescrever para o nosso paciente. Outros estudos também comparam a influência da síntese proteica entre o whey e a caseína. Os trabalhos demonstram que quando o indivíduo consome whey, ele tem um aumento de 90% no estímulo de síntese proteica muscular em períodos de repouso, né? E um aumento de 120% do estímulo da síntese proteica muscular após uma sessão de exercício físico resistido. Essas respostas são quando comparadas ao consumo de caseína, mostrando que, mais uma vez, o whey protein, ele tem um papel importante aí na síntese proteica pelo perfil de aminoacidemia dele. Fazendo uma ressalva, o leite, né, por exemplo, esse alimento, ele naturalmente já possui o whey e a caseína, fazendo com que, novamente, eu enfatize que o suplemento, ele entra quando há a necessidade de complementar a dieta. De uma forma resumida, a gente indica o whey protein para complementar a dieta de um indivíduo que não consegue comer todo aquele volume de proteína na forma de alimentos, ou quando o paciente precisa de uma praticidade, porque numa pequena quantidade do produto existe uma grande quantidade de proteína, e no caso onde o indivíduo não toma leite, não come seus derivados, também o whey se faz interessante, até porque existem wheys do segmento veganos, então a gente consegue também complementar a dieta de pessoas que fazem exercícios e são veganas. Partindo para um outro suplemento proteico importante e muito interessante, nós vamos falar da creatina. E a creatina suplementada hoje é a creatina monoidratada. Então, a creatina, o nosso organismo sintetiza a creatina já numa grande quantidade quando assimila alguns outros aminoácidos. E, além disso, indivíduos onívoros ingerem uma grande quantidade de creatina via dieta ao consumir as carnes, principalmente as carnes vermelhas. 95% da creatina no organismo está na musculatura esquelética. E desses 95%, 60% da creatina se encontra na forma fosforilada. Por quê? Porque a creatina ela participa do sistema de fornecimento imediato de energia. Quando a gente realiza um exercício físico, existem 3 possibilidades de nós captarmos e produzirmos energia. Essas 3 possibilidades são 3 sistemas de fornecimentos de energia. O primeiro é o imediato, que depende da creatina. O segundo é o sistema glicolítico, também conhecido como glicólise anaeróbia. E o terceiro é o sistema oxidativo do fornecimento de energia. A creatina, então, vai participar do sistema imediato de fornecimento de energia e ela, sim, produz um aumento da força muscular e da massa muscular esquelética, mas desde que o indivíduo seja responsivo a essa suplementação. Então, existem indivíduos que são responsivos e indivíduos que não são responsivos à suplementação de creatina, e a gente precisa identificar aonde o nosso paciente se encaixa. Falando de uma forma mais abrangente, do papel da creatina no sistema de fornecimento de energia, a creatina auxilia na ressíntese do ATP em atividades que têm uma curta duração, em termos de segundos, e precisam de uma explosão, de uma potência grande
por parte daquele que está praticando o exercício. Então, quando nós estamos fazendo um exercício, fazendo uma academia, por exemplo, o ATP intramuscular, ele é quebrado para para dissipar energia. E com isso, moléculas de ADP, adenosina difosfato, começam a ser liberadas em grande quantidade na musculatura. Quando isso acontece, a creatina que está fosforilada, ela doa o seu fosfato inorgânico para o ADP. Então, com isso, o ADP vira ATP de novo. Nessa junção, a gente tem a energia sendo concentrada, e aí o indivíduo consegue perdurar um pouquinho mais de tempo no exercício. De uma forma mais visual, é isso aqui que acontece, ó. Eu tenho a creatina fosfato, então a creatina ligada a um fosfato inorgânico, e quando ocorre o aumento da concentração intramuscular de ADP, essa creatina vai sofrer uma lise, uma quebra pela enzima creatina quinase. Então, esse fosfato inorgânico e essa energia liberada da creatina fosfato vão se juntar aqui a um ADP, ressintetizando o ATP e promovendo a continuação do exercício por um pouquinho mais de tempo. Então, a creatina, quando suplementada naquelas pessoas que são responsivas, ela reduz o tempo de recuperação entre as séries de exercício, por exemplo, na academia. Então, você demora 1 minuto entre as séries, a creatina encurta um pouquinho esse tempo, e isso é interessante porque promove uma melhora e uma ampliação da magnitude da adaptação muscular, melhorando em médio e longo prazo a força e o aumento desse tecido. E como a gente suplementa a creatina? Embora tenham artigos mostrando doses um pouquinho mais elevadas do que essa aqui, esse protocolo de suplementação é o mais consolidado hoje na literatura científica. E esse protocolo é dividido em 2, onde nós temos a fase de saturação e de manutenção. Na fase de saturação, a gente prescreve 0,3 gramas de creatina por quilo de peso por dia, e esse montante nós dividimos em doses de até 5 gramas por dose. No total de um período, né, essa fase de saturação, ela pode perdurar por até 1 semana. Já na fase de manutenção, a gente prescreve uma quantidade menor, que varia de 0,03 a 0,05 gramas de creatina por quilo de peso por dia. Na maioria das pessoas, essa quantidade gira em torno de 3 a 5 gramas por dia, podendo ser ingeridas em uma só dose. Lembrando que esse protocolo de manutenção deve ser feito por, no mínimo, 4 semanas, para que a pessoa tenha aí os resultados almejados, tá? Não é obrigatório que a fase de saturação seja feita. Se você não tem uma urgência do indivíduo em melhorar a força dele e melhorar a estética dele, não tem por que fazer a fase de saturação. Você pode somente fazer a fase de manutenção, que ele só vai demorar um pouquinho mais de tempo para saturar a musculatura, mas ele consegue saturar. Tem estudos tentando entender se é melhor tomar a creatina antes ou após a sessão do treinamento físico. Esse trabalho de 2013 mostrou que parece que tomar pós-treino melhora, né, aumenta ainda mais a resposta para o ganho de massa muscular esquelética e ainda auxilia na perda de massa gorda. No entanto, esse trabalho tem as suas limitações e nem os autores confirmam isso. Eles sugerem que pode ser mais interessante consumir a creatina no período pós-treinamento resistido. Mas o que a gente hoje, em 2020, fala muito é que, mais do que tomar creatina antes ou depois do treino, é nós nos preocuparmos com a saturação dela na musculatura esquelética. E isso a gente sabe que acontece aí num período de 1 a 4 semanas em média. Então, isso seria mais interessante do que pensar no pré ou pós-treino apenas.
O que é consolidado é que o consumo de creatina, quando associado ao consumo de carboidrato, promove uma assimilação muito melhor da creatina dentro da musculatura. Então, aqui a gente tem 2 trabalhos, um inclusive mais antigo, mostrando que quando há o consumo de creatina mais carboidrato, a concentração intramuscular aqui de creatina é maior, mostrando então que o indivíduo pode ter efeitos mais interessantes com esse consumo associado. Sugiro que vocês coloquem a creatina junto de refeições que tenham carboidrato, principalmente carboidratos simples. E aqui, agora a gente vai falar um pouquinho do BCAA, deixei ele mais para a parte final, porque ele é muito polêmico. O BCAA, ele é um composto de 3 aminoácidos essenciais, né? Então, a gente já entende agora de um suplemento que não é completo, ele não tem todos os aminoácidos essenciais. A função, né, a possível função de hipertrofia e de melhora na síntese proteica do BCAA se dá principalmente por conta da leucina, que é um aminoácido que dá um start em toda a via para a síntese proteica acontecer. A leucina, de uma forma aqui mais resumida, ela estimula a mTOR, que ativa uma proteína chamada S6K1, que faz a tradução proteica, né? Então, esse aqui seria o início da via para a síntese proteica acontecer, e aí esse início é estimulado pela leucina. Mas como nós falamos há pouco, né, no whey protein, para a síntese acontecer, eu preciso de uma proteína de alto valor biológico. E apenas um aminoácido ou 3 aminoácidos, eles podem dar um início para essa síntese acontecer, mas eles não conseguem sustentar toda a via para que ela chegue, de fato, ao final. E é isso que esse trabalho mais recente nos mostra, que o BCAA, ele pode sim estimular a síntese proteica, mas ele faz metade do que uma proteína de alto valor biológico, contendo todos os aminoácidos essenciais, faria. Nesse sentido, o BCAA, ele é insuficiente para manter e sustentar todo o processo de síntese proteica e posterior hipertrofia do músculo esquelético. Então, o ideal aqui, de acordo com os autores, é que haja o consumo de alimentos ou suplementos que tenham todos os aminoácidos essenciais, como, por exemplo, o whey protein. Muitos trabalhos tentaram também entender a suplementação isolada de leucina, se ela seria o suficiente para estimular ainda mais a síntese proteica. E o que a gente sabe é que não. Apenas a suplementação de leucina não é capaz de estimular toda a via, né, de sustentar toda a via para a síntese. Uma coisa interessante é que, se vocês pararem para observar essa tabela, o BCAA, de forma isolada, ele está presente nos alimentos de origem animal. Então, a gente consegue encontrar o BCAA no supermercado, nos alimentos. E os wheys, eles já têm uma boa quantidade desses BCAAs e, principalmente, uma boa quantidade da leucina, que gira em torno de 2,5 a 3 gramas. Então, mostrando que é mais interessante a gente gastar dinheiro com proteínas completas. Agora, para indivíduos que são veganos e não conseguiram adequar ainda a sua dieta de acordo com o nível de treinamento físico, aí sim o BCAA pode ser interessante por um determinado momento, até com que essas pessoas consigam adequar as suas proteínas de origem vegetal. Para que entrar na reta final e começarmos a finalizar a aula, é importante que a gente entenda que, independente do suplemento, mas agora pensando nos suplementos proteicos, a gente precisa identificar o efeito de dose-resposta, o quanto o seu indivíduo que faz exercício físico é ou não responsivo àquela ingestão.
A gente precisa considerar também a biodisponibilidade do suplemento, que tem relação com a digestibilidade. Quando a gente fala da biodisponibilidade do suplemento, é o quanto esse suplemento que foi ingerido, ele consegue ser absorvido, chegar na corrente sanguínea e no tecido que ele deve agir. E naquele tecido fazer exatamente o que a gente espera que ele faça. Então, nesse processo de biodisponibilidade, inúmeros fatores interferem, principalmente a resposta intestinal, mostrando a importância, então, de nós termos e trabalharmos bem o intestino daquelas pessoas que fazem exercício, para que o suplemento gere o efeito desejado. A gente também sabe que para o suplemento fazer efeito, precisa acontecer um treino. A gente já falou disso lá no começo da aula. Então, se o indivíduo treina, ele pode se beneficiar. Se não, se ele não treina direito, se ele não treina até ali a exaustão ou quase exaustão, provavelmente o suplemento não vai funcionar. Todos esses fatores aqui em conjunto vão gerar, a gente espera que gere essas respostas fisiológicas que melhoram o desempenho. Mas estudos vêm mostrando que os suplementos podem gerar um aumento de 1 a 3% na performance do exercício físico. Isso, para um atleta de ponta, pode fazer com que ele saia do último lugar para o primeiro. Mas para um desportista que treina para saúde e ou estética, talvez não seja um efeito tão importante assim. Por isso que a gente tem que avaliar o custo-benefício desse suplemento junto ao nosso paciente e determinar se para ele esse aumento pequenininho na performance é viável. Então, para hipertrofia acontecer e, como consequência, o nosso indivíduo ter um aumento do desempenho, um aumento da força, se sentir melhor no treino, muitas outras alterações também são necessárias, né? Como, por exemplo, uma ingestão calórica adequada, uma alimentação equilibrada não só em proteína, mas em todos os macronutrientes. E quando necessário, quando o indivíduo não conseguir ingerir o volume de comida, aí sim a gente lança a mão dos suplementos. Essa pirâmide evidencia justamente isso. Então, na base da nossa alimentação, nós temos que ter uma dieta equilibrada, independente se o indivíduo é atleta ou desportista. E aí sim, a gente tem aqui, ó, os suplementos agindo de forma a complementar a dieta. Essa pirâmide, onde no topo está o suplemento, ela não funciona. Inclusive, saiu um artigo científico essa semana abordando a respeito disso, que os suplementos não agem da mesma forma que a alimentação. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham tirado proveito dessas informações e eu me coloco à disposição para sanar eventuais dúvidas. Um grande abraço.